Boa noite, professor Kiyoshi Arada. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Walter? Está ótimo. Esse horário avançado da noite, agora uma transmissão pelo Facebook e também pela TV. Professor, eu tenho aqui recolhido alguns dados, eu vi que teve algumas matérias sobre o inquérito de fake news, e é isso que eu queria escutar o senhor comentar hoje. Como é que está a questão do inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, professor? O senhor pode dar um panorama para a gente poder começar a falar disso agora? Sim. O fake news não é uma coisa que surgiu de um dia para o outro. Já existia há muito tempo. Só que, nas proximidades das eleições, essas notícias falsas, com a intenção de prejudicar o candidato oposto, intensificou-se de tal maneira que houve, em 2019, uma reação legislativa. Foi, então, aprovada a Lei 13.834, de 2019, que acrescentou o artigo 326A ao Código Eleitoral, criminalizando a conduta consistente em difamação com o intuito, com finalidade eleitoreira, prejudicar o candidato. Então, houve uma exacerbação daquela pena de denunciação caluniosa que no Código Penal prevê uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, para a finalidade específica de difamação do candidato com fins eleitorais, a penalidade é de 2 anos a 8 anos de reclusão, além da multa. E tipificou também a conduta daquele que, de uma forma ou por qualquer meio, concorre para a divulgação desse fato delituoso. Então, se você clicar no Facebook, uma notícia falsa difamando o candidato, você comete o mesmo crime. Acontece que, de uns tempos para cá, a fake news ele extrapolou as fronteiras do interesse político e passou a atacar generalizadamente todas as autoridades públicas do país, notadamente do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro-presidente Dias Toffoli, incomodado com esses ataques, ele resolveu instaurar um inquérito para investigar os autores e aqueles que estão financiando essas campanhas contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E fez com base no regimento interno, artigo 43 do regimento interno, que confere à Corte Suprema a prerrogativa de proceder em investigações de fatos criminosos que ocorrerem dentro do Supremo Tribunal Federal, não fora do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, foi feito esse inquérito e designado ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu dificilmente vou conseguir encontrar qualquer jurista que apoie, do ponto de vista da legalidade, esse inquérito, porque a investigação criminal compete às polícias. A Polícia Federal, em se tratando de atentado contra a ordem política social ou aqueles crimes em detrimento dos bens e interesses da União, assim como aqueles cujo resultado extrapola as fronteiras de um Estado ou alcança o público internacional. Então, isso é da competência da Polícia Federal. Cabe às polícias civis dos estados a apuração das demais infrações. De maneira que não há na Constituição, no Código Penal, em nenhuma legislação esparsa, a competência para o Supremo Tribunal Federal abrir investigação em âmbito nacional para a apuração de qualquer infração que seja. Professor. Agora, por não. Não, pode continuar. Estava escutando o senhor.
Na questão quando teve a presidente lá, na época do Michel Temer, a Dodge, ela colocou, querer o arquivamento desse processo. Qual a razão desse pedido, professor? Então, a Procuradoria-Geral, como eu disse, intimidade para a Corte Maior, abrir um inquérito sem requerimento do Ministério Público, porque a competência do Supremo se exaure na investigação de infrações ocorridas no âmbito do tribunal e não fora do tribunal. Então, por isso que ela requereu o arquivamento e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu de plano. Né? E, então, o inquérito continua. Mas só que mais tarde houve ajuizamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental por parte do Partido da Sustentabilidade, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade desse inquérito. Então, se for julgado procedente, tudo que foi feito até agora no bojo do inquérito será anulado. Então, eu estou entendendo que essa ação representa uma prejudicialidade em relação a esse inquérito em andamento. Então, deveria sobrestar esse inquérito até o julgamento final dessa ação do Partido da Sustentabilidade. Não é? Aliás, o procurador-geral atual, doutor Aras, que não discorda da competência do Supremo para prosseguir nas investigações, ele também requereu a suspensão do inquérito até que o Supremo Tribunal Federal, pela sua composição plenária, decida quais são os limites investigatórios nesse inquérito, porque o inquérito foi instaurado para a apuração de fake news. Só que o ministro Alexandre de Moraes, após a quebra do sigilo daquele vídeo da reunião ministerial do 22 de abril, entendendo que houve ofensas aos integrantes da Corte, ele determinou a intimação do ministro da Educação para depor no inquérito. Então, isso motivou a impetração de habeas corpus por parte do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o que é inusitado, porque quem deve defender a União, o governo e seus integrantes é a Advocacia Geral da União. Então, a pessoa indicada para entrar com HC seria o advogado-geral da União e não o ministro da Justiça. Então, essa indicação do ministro da Justiça para representar o governo e entrar com pedido de HC para tentar trancar o inquérito, me parece que há uma decisão do governo de confrontar com a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o que não é bom. Então, esse HC foi distribuído para o ministro Fachin, que não quis proferir qualquer despacho, deixando para o plenário decidir a matéria de forma definitiva. E o ministro Dias Toffoli marcou para dia 10 a sessão plenária para decidir sobre essa questão. Professor, o senhor entende que essa questão do fake news, o Supremo Tribunal poderia tornar isso em âmbito nacional, esse processo? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Em todo caso, o Supremo que vai decidir se o objeto é para apurar apenas o ataque contra o Supremo por meio de falsas notícias, ou se pode apurar qualquer crime do Código Penal, né? Qualquer crime como esse que foi cometido pelo ministro da Educação, aliás, cometido não,
supostamente cometido pelo ministro, seria uma infração do Código Penal. Isso não tem nada a ver com fake news, porque aí não é uma notícia falsa. Ele, ostensivamente, ele fez um ataque aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Só que tem uma coisa, isso foi feito numa reunião reservada, uma reunião entre os ministros. Então, não há propriamente aquele crime do Código Penal, que é difamação, que pressupõe o que uma publicidade, para que o público em geral tome conhecimento da infração que é imputado para determinada pessoa. Agora, se houve quebra do sigilo e divulgou seu conteúdo para toda a sociedade, você não pode dizer que aí está caracterizando a intenção do agente de difamar quem quer que seja. Não é? Porque se nós estivermos conversando, eu e você, falando mal de alguém, isso daí não configura crime de difamação. Ainda que, no caso, houvesse 15 ou 16 pessoas, mas todos integrantes do governo. Professor Quiochi, o Alexandre de Moraes, o ministro, ele intimou o ministro da Educação para depois, para aquela questão das ofensas, naquela reunião de 2 meses atrás, né? O senhor acha que esse tipo de intimação, nesse processo da fake news, vai ter consequências essa intimação, professor Quiochi? No meu entender, essa intimação não é cabível. Em primeiro lugar, porque não se tipifica o crime que ensejou a instauração de inquérito, isto é, a apuração de fake news, não é? Que não é o caso. Segundo, que não está caracterizado também o crime do Código Penal. Agora, se você for aditando o objeto da investigação inicial e for enxertando acontecimentos supervenientes, ainda que esses acontecimentos, esses fatos caracterizem crime em tese, o inquérito não terá fim. Será um inquérito em aberto o tempo inteiro. Aí você fere totalmente o princípio da segurança jurídica. Ninguém dorme sossegado, porque você, à medida que os fatos vão acontecendo, o inquérito pode ir se avolumando, né? E não pode haver uma investigação sem prévia definição do objeto a ser investigado, né? Isso é o que exige, é o mínimo que exige a legislação. Professor, para finalizar, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o habeas corpus do ministro da Educação, né? O senhor prevê algum resultado, uma acessibilidade, ser mais rápido agora, nesse processo que a gente está? Eu acho que, bom, do ponto de vista técnico, não haveria muita dúvida. Mas como estamos vivendo uma conjuntura atípica, não é? Existe aí uma espécie de confronto entre os dois poderes, tudo é possível acontecer. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal deveria restringir o objeto do inquérito à apuração de fake news, não é? E, eventualmente, os seus financiadores, aqueles que estão alimentando não só a elaboração dessas notícias falsas, como também a sua divulgação. Agora, o que o ministro da Educação fez não tem nada a ver com fake news. Então, de rigor, impunha-se a concessão do habeas corpus e, ao mesmo tempo, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República, delimitar o campo de atuação desse inquérito, porque não pode ser um inquérito em aberto, né? Para investigar o que der na cabeça do ministro que preside o inquérito. Isso não é possível. Mas, como eu disse, a conjuntura política está complicada e nunca podemos afirmar com certeza qual seria
o veredito da Corte Suprema. Professor, que eu acho que quero agradecer a entrevista que o senhor deu à nossa televisão, né? A TV aberta, agradecer que o momento da noite, estamos avançados a hora, e desejar para o senhor uma feliz, no final de noite, a gente vai voltar a conversar com o senhor de novo. Tá bom. Tá. Boa noite, então. Obrigado, professor. Até logo. Até logo. Tá. Vai lá.